Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo a respeito de variável complexa. Nós vamos agora definir adição e multiplicação, lembrando que os números complexos surgiram no estudo de raízes de equações polinomiais de terceiro grau. E agora vamos falar então sobre adição de números complexos. Quando a gente relembra a maneira como surgiram os números complexos, os matemáticos de então faziam operações com números complexos como se eles fossem números reais, usando as mesmas propriedades de adição e multiplicação de números reais. Então, para definirmos a adição entre este número complexo e este, nós usamos as propriedades de números reais para adicioná-los para obter x mais a, que é a adição desse número com esse, e depois, na parte imaginária, colocamos o i em evidência e adicionamos y mais b. Ora, mas evidentemente, só podemos proceder assim depois de termos uma definição. Então, nós tomamos esta igualdade como sendo a definição de adição de números complexos. A adição desses dois números complexos resulta nesse outro número complexo, onde a parte real é x mais a e a parte imaginária é y mais b. A multiplicação também é definida dessa maneira, e esta definição é motivada pelo fato de que, se multiplicarmos esses números como se eles fossem números reais, e usando o fato de que i vezes i é menos 1, o produto da unidade imaginária por ela mesma dá menos 1, ao efetuar esse produto, nós vamos obter x mais yi multiplicado por a mais bi, resulta em que, usando as propriedades de multiplicação de números reais, que é distributivo, comutativo, associativo, multiplicamos o a por x e o a por yi, e ficamos com ax mais ayi. Em seguida, multiplicamos o bi por x e o bi por yi. Então, ficamos com o seguinte, mais bx e mais by bi. E observe que aqui já utilizamos a comutatividade para escrever o i à direita do x, né? E, em seguida, b vezes i, bi, multiplicado por y. E considerar que o produto de i por i dá menos 1, então esse produto aqui fica menos by. E aí agrupamos a parte real e a parte imaginária dos números complexos que nós obtivemos. Ax menos by mais ay mais bx e esta é, então, a definição da operação de multiplicação entre os números complexos x mais yi e a mais bi. Tomamos essa expressão, então, como definição. Não precisa nem decorar, lembrando que ela vem
naturalmente, não é, se considerássemos esse número com as mesmas propriedades dos reais. Esse pontinho aqui indica a multiplicação de números complexos. E esse pontinho aqui, 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 multiplicação de números reais. Então, nem precisamos decorar, porque simplesmente é usar a distributividade e a comutatividade e a associatividade das operações de números reais, que vai se transferir para o conjunto dos números complexos. O resultado da adição de dois números complexos é chamado de soma de Z por W. O resultado da multiplicação é chamado de produto. Então, esse novo número complexo é o produto de Z por W. Muitas vezes a gente omite o ponto, que indica a multiplicação, e escrevemos em lugar de Z vezes W, simplesmente ZW. Então, quando escrevemos ZW, nós estamos indicando o produto de Z por W. Quando isso não for motivo de má interpretação. Quando isso puder gerar uma interpretação duvidosa, é preferível colocar o sinal. Às vezes, também podemos usar o sinal usual de multiplicação para indicar a multiplicação de dois números complexos. Essas operações possuem as mesmas propriedades que adição e multiplicação de números reais. A adição e a multiplicação de números complexos é comutativa, ou seja, adicionar Z1 mais Z2 resulta a mesma coisa que se adicionarmos Z2 mais Z1. Tanto faz para a esquerda ou à direita, a mesma coisa o produto. Então, tanto a adição quanto a multiplicação são comutativas. É associativa. Tanto faz adicionar primeiro Z1 com Z2 e, ao resultado, adicionar Z3, como adicionar primeiro Z2 com Z3 e, ao resultado, adicionar Z1. A mesma coisa vale para o produto. Então, nós sabemos, nós estamos aqui usando a convenção de que o parênteses indica a aglutinação das operações. As operações dentro do parênteses são realizadas antes das outras, né? Então, esse parênteses indica que essa operação é realizada antes dessa. Primeiro realiza a operação dentro do parênteses, né? Como tanto faz colocar o parênteses entre os dois primeiros como nos dois últimos, a mesma coisa na multiplicação, podemos simplesmente tirá-lo e escrever esta expressão aqui, que é igual a esta, simplesmente como Z1 mais Z2 mais Z3, e a gente escolhe aonde associar. A mesma coisa, podemos escrever em lugar dessa expressão, tirar simplesmente o parênteses, escrever Z1 vezes Z2 vezes Z3, porque onde colocarmos o parênteses vai dar o mesmo resultado. As duas operações têm um elemento neutro. O zero, que é o número complexo 0 mais 0, i, é o elemento neutro da adição. Se a gente adicionar qualquer número complexo pelo zero, dá ele mesmo. Graças à comutatividade, podemos adicionar zero à direita ou à esquerda, que dá o z. Quando a gente multiplica qualquer número complexo por 1, que é o número complexo 1 mais 0i, dá o próprio z. Graças à comutatividade, tanto faz multiplicar o z por 1 à direita ou à esquerda. Então, o zero é o elemento neutro da adição.
porque ele não altera o z na adição, e 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque ele não altera o valor de z na multiplicação. As duas operações possuem um elemento simétrico, sendo que o simétrico aditivo desse número, x mais yi, é menos x menos yi. Quando a gente adiciona esses dois, dá o elemento neutro da adição. Então, quando eu adiciono esse número com esse, dá o elemento neutro da adição. Quando o número x mais y for diferente de zero, esse número complexo aqui, que eu denoto por este símbolo, ele é chamado de simétrico multiplicativo ou inverso do número complexo x mais y. Por quê? Porque a multiplicação de x mais yi pelo seu inverso dá a identidade. E quero aqui destacar que quando a gente escreve o número x menos yi sobre x quadrado mais y quadrado, estou querendo dizer com isso que esse número complexo é um número complexo cuja parte real é x sobre x quadrado mais y quadrado e a parte imaginária é menos y sobre x quadrado mais y quadrado. E esta é a razão pela qual o número não pode ser o número zero, né? Porque se fosse o zero, é porque o x e o y seriam iguais a zero. Se o x e o y forem iguais a zero, o denominador fica igual a zero e a gente não define multiplicação por zero. Sugiro que faça um pequeno exercício e multiplique esse número por este aqui. E verifiquem que dá 1. Então, isso aqui é uma notação para este número complexo. Este número, chamado inverso deste, é aquele que é multiplicado por este, dá 1. E também a multiplicação é distributiva em relação à adição. Ou seja, multiplicar Z1 pela soma de Z2, pela soma Z2 mais Z3, é a mesma coisa que multiplicar Z1 por Z2, multiplicar Z1 por Z3 e adicionar o resultado. Ele se distribui. Devido à comutatividade da multiplicação, se o Z1 estivesse à direita, também ele se distribuiria em relação à adição. Um conjunto que tem duas operações, uma delas a gente chama de adição, a outra de multiplicação, que tem as propriedades que acabamos de citar para o caso dos números complexos, forma uma estrutura que a gente chama de corpo. E, no caso, como conjunto no qual a gente define as operações, o conjunto dos números complexos, a gente diz, então, que estamos no corpo dos números complexos. E, embora eu não tenha dado uma ênfase especial, mas quando nós definimos adição de números complexos, vemos que o resultado é um número complexo. E quando a gente multiplicou dois números complexos, o resultado é um número complexo, não é? Então, o resultado das operações entre números complexos resulta no número complexo. Da mesma forma, o conjunto dos números reais, as operações usuais de adição e multiplicação, também é um corpo.
porque tem essas mesmas propriedades que acabamos de citar, chamado corpo dos números reais. Então, neste curso, sempre que nos referirmos ao conjunto R dos números reais ou a esse conjunto C dos números complexos, estaremos implicitamente considerando as operações de adição e multiplicação que neles estão definidas, ou melhor, que acabamos de definir para o conjunto C, né? E no caso dos reais, as operações usuais em R, de adição e multiplicação. Então, sempre falamos, considere o conjunto R, e não dizemos qual operação que estamos definindo ali, são as operações usuais de adição e multiplicação de reais. A mesma coisa em C. Se nós falarmos, considere o conjunto C, e não fizermos referência a nenhuma operação, de forma explícita, estaremos implicitamente considerando que a adição em C e a multiplicação em C são aquelas que acabamos de definir. Apenas destacar uma questão interessante. Quando o número complexo tiver parte imaginária nula, a gente só escreve o t, né? Não vai escrever t mais 0i. Convencionamos escrever apenas t. E chamar esse número complexo de número real. E quando z for um número complexo qualquer, ao multiplicar t por z, é multiplicar t mais 0i por x mais yi. Então, multiplicamos o t por x, o t por yi resulta nisso. Quando multiplicamos 0 por x dá 0, e 0 por y dá 0 também, vezes qualquer coisa dá 0. Então, ficamos só com essa expressão aqui, de modo que quando t for um número real, multiplicá-lo por um número complexo é simplesmente multiplicar sua parte real e sua parte imaginária por t. O produto do número real y pelo número complexo i, que a gente pode denotar por yi. Então, yi é como se fosse o produto de y real por i complexo. E como é comutativa essa operação, tanto faz eu escrever yi quanto iy. Então, ora escreveremos yi com i à direita, ora escreveremos iy com i à esquerda. E a partir dessas operações, vamos definir a subtração e a divisão. Dados dois números complexos, z e w, a subtração de z por w é a adição de z pelo oposto de w. Essa é a definição de subtração. E quando w é diferente de zero, a operação z dividido por w é, por definição, o produto de z pelo inverso de w. Né? Muitas vezes, em vez desse traço vertical e colocar um sobre o outro, podemos usar este símbolo para designar a divisão de z por w também. Quando o z for 1, esse z vezes o w é menos 1 dá w é menos 1. Então, 1 sobre w é w é menos 1. 1 sobre w é w é menos 1. Então, dividir 1 por w é simplesmente o inverso de w. Podemos usar, então, o símbolo de divisão também. 1 dividido por w é w a menos 1. E, com isso, a gente faz uma pausa no vídeo e, na próxima aula, falaremos sobre a representação geométrica de um número complexo. Até breve, espero revê-los.